Olá, eu sou Juliana Pertilli e esse é o Papo Agro. Na edição de hoje você vai conhecer uma história de sucesso. Nós vamos apresentar para você o senhor Gilberto Ló, um sucesso das Câmaras Frias, uma empresa já com 18 anos de mercado. Seja muito bem-vindo ao Papo Agro. Conta pra gente como é que nasceu a Triunfo Soluções. Bom dia, boa tarde, boa noite. Necessidade do nosso amigo agricultor, né? Produtor. A câmara fria, controle de umidade e temperatura, todas as variedades de soja, de feijão, elas necessitam para controlar a umidade, controlar a germinação, o vigor, né? Então, assim, hoje em vários lugares do Brasil, a Triunfo hoje ela atua em 12 estados, né? Câmara fria para semente de feijão, principalmente também a gente faz muita câmara fria para equilibrar mercado. O produtor produz o feijão dele, guarda na câmara fria para buscar o melhor valor, vender na hora certa, né? Quando é que o produtor sabe que está na hora dele ter uma câmara fria na propriedade dele? Que conta que ele faz? Olha, hoje nós temos muitos clientes que chegam a surpreender. Primeiro, eles estão colocando um pivô na fazenda, certo? Já pede para a gente fazer a câmara fria, porque sabe que vão, já, na hora que colher o feijão, vai para a câmara fria, né? E assim, a gente também atende muito cliente que já está plantando feijão e vem descobrindo a câmara fria. Porque tanto o produtor como o empacotador de feijão é uma necessidade, equilíbrio de mercado, né? Em várias partes do Brasil se colhe feijão tanto por pivô como por sequeiro, né? Então equilibra o mercado. O senhor está dizendo então, Gilberto, que a câmara fria ela pode auxiliar esse produtor que faz esse investimento do começo ao fim da produção dele? Sim, do começo ao fim, porque eu lembro até do meu nono lá do sul, né? Ele pegava o feijão, colocava na tuia, ficava em litros, né? Colocava na tuia, tinha a temperatura amena, né? Então, hoje, por exemplo, todas as variedades de semente, elas precisam ficar numa câmara fria para ser plantado, né? Controle de umidade para ter a melhor germinação e vigor. Esse produtor, ele investe e hoje o agro, ele tem muita tecnologia embarcada dentro das sementes, né? Então, ele investe nisso. Ele precisa manter esse vigor, essa germinação. Sim. Quando ele não tem a câmara fria, ele acaba perdendo isso até mesmo no transporte, da sementeira até a propriedade, né? Ele acaba perdendo no vigor, germinação, ele acaba perdendo na produtividade, né? A agricultura hoje ela está muito precisa, né? O produtor tem acompanhado, mas cada dia tem mais uma novidade para ter a melhor produção, né? E otimizar a produção, ser melhor, né? Nós estamos batendo esse papo aqui agora, final de agosto, início de setembro, que é uma época muito seca. Quem vai plantar agora, daqui a pouco, ele comprou essa semente antes. Como é que funciona esse tempo, quando a semente começa a perder umidade? Se eu, como produtor rural, eu não tenho uma câmara fria, saio da sementeira com uma temperatura, com uma porcentagem de produção dessa semente, né? Em quanto tempo eu preciso me preocupar com isso? Se eu não tiver a câmara fria, o que eu perco? Olha o que acontece. Hoje tem um time do vazio sanitário, né? Sim. Então, um exemplo eu vou dar aqui, que é que a gente encontra todos os dias em visitas, em conversas com o cliente. A câmara fria, ela está lá guardada, a semente está na câmara fria, né? Aí libera o plantio. Quando libera o plantio, sai a semente de dentro da sementeira a 15 graus ou 12 graus, 45, 65 de umidade, ela vai para uma carroceria de caminhão, 54 graus, e assim demora 4, 5, 6, até 7 dias, depende da localidade no Brasil. Aí ela vai esperar a chuva, né? O agricultor vai esperar a chuva para plantar ainda, certo? Então, nesse time, nesse tempo, ele perde vigor e germinação. Aí é a hora de brigar. Com quem? Vai brigar com quem? Vai brigar com o sementeiro soltou, entregou o que pediu. Acontece isso na semente de soja. O sementeiro entregou o que o cliente comprou, mas o cliente não está, ou a revenda não tem uma câmara fria, certo? Para adequar, porque ali 15 de setembro tem que plantar, para não perder a safrinha. O que acontece? Tem que plantar, não chove, vai atrapalhando o ciclo. Uma câmara fria gigante, hoje ela não tem demanda de 80, 90 entregas por dia. Então acaba dando problema para quem? Sempre para o produtor. Acaba que ele tem uma perca. Isso, e se o produtor tiver a câmara fria, mesmo como um pulmão dentro da propriedade da fazenda, ele acaba otimizando todo o processo, né?
Gilberto, quem tem aí o plano de colocar uma câmara fria na propriedade, mas não sabe ainda como é que funciona? Muitos produtores estão enxergando agora, depois que a gente tem um boom de tecnologia no agro, que a gente antes tinha X de produtividade, agora a gente tem 5X. A tecnologia tem ajudado muito nisso. Então agora ele começou a pensar nessa estruturação melhor, nessas soluções. Mas para quem nunca teve acesso, quem nunca parou para pensar sobre isso, como é que funciona uma câmara fria? Às vezes algumas pessoas falam assim, não, é só temperatura, eu posso resolver com uma estrutura mais simples, um ar-condicionado vai me ajudar, tá? Vamos falar assim, bem popular mesmo, mas não funciona assim, né? Não funciona assim, né? Eu já fiz o comparativo cedo, a mesma coisa você comprar um carro 0 km, você escolhe a semente, você pede vigor, pede germinação na hora de comprar a sua semente, mas aí você vai lá e deixa sua semente ao léu, num barracão. Então você não adianta, você vai comprar um carro novo e botar pneu recapado. O agricultor que não descobriu está levando prejuízo, entendeu? Porque sempre o que acontece? O agricultor tem novos investimentos para fazer, mas a semente acho que é a prioridade, né? Tanta tecnologia embarcada hoje na semente, né? Tanta tecnologia embarcada e não tem aquele cuidado com a semente. As propriedades hoje elas são indústrias, né? São indústrias. Hoje o produtor enxerga muito mais a propriedade dele como empresa. Isso. Ele tem administrado isso melhor. Muita gente acredita que é só uma questão de temperatura, mas tem controle de umidade, né? Na câmara fria. Como é que isso é feito? Como é que ele precisa pensar isso? Aliás, é você que pensa isso para ele, né? Isso. A gente vem acompanhando já há vários tempos. Um exemplo, Mato Grosso é uma temperatura, hoje mesmo, está seco aqui em Cristalina, né? Sequidão praticamente no Brasil inteiro, menos no sul, né? O que acontece? Hoje nós estamos preocupados nos equipamentos que nós fabricamos em controle de umidade e temperatura. Mas para isso, não adianta você ter uma câmara fria de gesso, de PVC, de alvenaria, você não controla, vai ter troca de calor, troca de frio. Você pode até gelar a câmara fria, mas se você não tiver o controle de umidade, é aonde você vai perder vigor e germinação. Ô Gilberto, o que você entendeu aí nesses 18 anos produzindo câmaras frias? Hoje você tem aí quase 700 espalhadas por todo o Brasil, em vários estados. Ó, vou pegar uma colinha aqui para vocês verem. Tem na Bahia, no Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Roraima e Amapá. Então a gente entende que a câmara fria ela é para todas as culturas. Precisou cuidar da umidade, de cuidar dessa semente, precisa de câmara fria. O que você entendeu desse mercado até aqui? Olha, aqui que eu entendi, a câmara fria ela veio para ficar, é uma necessidade. A câmara fria ela entrou da porteira para dentro pro produtor e tem que ser adequada ao tamanho dele, ao tamanho que o cliente precisa. Aí eu planto 1.000 hectares, eu preciso uma câmara fria para guardar 1.000 hectares de feijão. Existe um cálculo que a gente faz. Aí eu quero guardar semente de soja, semente de milho, semente de gengelim, pipoca, produto colhido. Então a gente tem uns cálculos que a gente faz. Temos câmara fria para todas as variedades, todos os produtos. O produtor investe nessa estrutura, você vai lá, monta, e depois disso, como é que é a manutenção, o suporte que a Triunfo traz, qual é a despesa que ele tem depois disso montado na propriedade dele? Olha, o que vem acontecendo são revisões, é feita revisões periódicas nos equipamentos, faz uma revisão antes de colocar produto dentro da câmara fria, antes da safra ou na hora que está chegando a semente. 100% garantia nossa, da Triunfo. Com todo o suporte seu? Sim, com suporte, seu porte Triunfo. Certo, Gilberto. Nós falamos da questão de cuidar primeiro dessa semente para não perder produtividade, germinação, vigor. Depois de colhido, no que a câmara fria vai ajudar esse produtor? No caso do feijão, olha, eu já vejo isso há 12 anos. Existem produtores que têm a câmara fria, a gente constrói, ele tem a câmara fria, eles guardam o feijão esperando o preço, lá dezembro, janeiro. Existem produtores que pagam o aluguel de câmara fria, que ainda ele não tem a câmara fria. E existe também corretoras que compram o feijão no valor do dia, que quando colhe o feijão sempre está colhendo na mesma época, né? Mato Grosso colhe na mesma época, sempre junto. Goiás, Paracatu, Minas também colhe sempre na mesma época. O que acontece? A demanda é muito. Então você colheu o seu feijão, você guarda, espera ter um preço melhor, ou você vende para aquele que aparece para comprar. Provavelmente esse que está comprando feijão, ele vai pôr numa câmara fria,
E vai aguardar. Vai aguardar. Então a câmara fria lá no começo, antes do plantio, ela traz a questão de segurar o investimento que você fez na semente. Depois disso ele te dá poder de negociação, lá no final. Com certeza. Com certeza. Por isso que eu te falei antes, tem agricultor hoje, eu vou começar a plantar feijão. Ele começa a colocar, instalar o pivô, já compra a câmara fria, para a hora que colher o feijão, já colocar o feijão dentro da câmara fria. Que daí ele evita de estresse de precisar vender. Porque tem algumas variedades de feijão que com 30, 40 dias, mal armazenado, você já perde cor, já perde, né? O que a gente deseja para os produtores é que eles façam o cálculo aí de colher 2x e colham 20x, né, para que possam ter em suas propriedades as câmaras frias, para que possam trabalhar com mais segurança, garantir também a qualidade, as parcerias com as sementeiras, que isso é importantíssimo. Sim. Ter a sementeira, né, parceira da sua confiança e ter uma empresa como a Triunfo, que traz uma estrutura já certificada e com todo o suporte. Não adianta montar e depois não olhar para mim que sou o cliente, tem que estar sempre lá. É importante essa questão de relacionamento também, né, Gilberto? Olha, o que eu digo, né, conversamos, o que vende é o relacionamento, né, hoje a Triunfo tem até um slogan, cliente que indica cliente. Saímos do Mato Grosso, fomos para o Piauí com cliente indicado, paramos na Bahia, agora viemos Goiás, Minas. Qual é o grande segredo na hora de escolher uma empresa para montar uma câmara fria na propriedade? O que é que eu tenho que olhar assim para esse ponto aqui é extremamente importante? Temos quase 700 câmaras frias e ainda não aprendemos a fazer. Sério. Tem problema de todas as maneiras, temos equipe qualificada, resolvendo, entrega de câmara fria dentro dos prazos. Então, assim, a gente tem hoje um amor pelo que faz, gosta disso. Essa é a nossa praia, tá com o cliente, entendeu? É o relacionamento, é ser um parceiro, porque o produtor precisa da câmara fria e nós precisamos do produtor. Esse investimento desse ônibus, para que a gente fez? Por que a Triunfo fez? Porque o agricultor hoje, por exemplo, você não consegue falar, estão todo mundo colhendo feijão. Então a gente vai até ele. A gente vai e ir até eles. Eu gostaria de agradecer muito você, Gilberto, por dar essa entrevista para a gente falar da câmara fria, da importância do produtor ter isso. Mas para a gente fechar, eu gostaria também que você falasse, deixasse um recado especial para os seus clientes e para os produtores que ainda não têm a câmara fria, mas que futuramente possam, né, fazer esse investimento ou alocar a câmara fria, para que eles possam garantir, porque a gente sabe que o trabalho do produtor, ele é ali, indústria a céu aberto, de domingo a domingo não para nunca, né? A gente tem reconhece nesse esforço todo, né? Hoje a gente conta com uma estratégia de logística grande em 12 estados, não é coisa de menino, é coisa de profissional mesmo. E eu deixo o recado para o agricultor, entre em contato com a gente vai, conversa. Ontem mesmo, a tarde toda de ontem foi conversando com o cliente, abrindo a cabeça, como que é, porque existe também da parte do agricultor uma falta de informação, né? Porque muita gente, o meu vizinho ele fez uma câmara fria com gesso, com PVC, com lata, que não teve o controle de umidade, com alvenaria, mas não, a gente chega e faz algo profissional. Né? Então a gente dá a garantia, a gente fabrica os equipamentos, nós montamos toda a estrutura, tanto câmara fria como câmara fria externa. Também temos no nosso portfólio as nossas casas, alojamentos, cantinas, em várias fazendas no Brasil. Nós já fizemos casa, cantina, tudo no sistema construtivo a seco. Então, assim, nosso recorde é 15 casas em 150 dias. Bem rápido. Rápido. Casas... Porque se você, é aquilo que a gente fala, se você não cuidar do teu colaborador, então, e aí o fazendeiro entende isso, faz casa nova, a gente está lá, faz casa contínua, melhorias em todo o sentido na fazenda, né? Gilberto, muito obrigada, e para você que já é cliente Triunfo Soluções, nosso muito obrigada. Até a próxima edição do nosso Papo Agro, que agora vai até você.